não acho que os adventistas sabem necessariamente guardar o sábado, tá? Entendam o que eu quero dizer, não é nada pessoal. É só uma questão bíblica que eu compreendendo e já tendo guardado o sábado igual o adventista guarda, eu acho que não é assim que funcionam as coisas. Exemplos, um adventista, às vezes você tá, né, com algum problema ali, evita ir na farmácia no sábado, né? Não vai na praia no sábado. E é claro, né, estamos falando da maior prática de 80% das pessoas. É claro que a maioria dos adventistas fazem como quer na sua vida prática, mas eu tô falando da crença em si, né? Então, o adventista em si, a guarda do sábado pra ele, é uma coisa assim, que ele passa o dia inteiro praticamente enfornado lá na igreja, de manhã, de tarde, né, volta pra almoçar, depois volta pro culto jovem, né, às vezes vai pro Desbravadores também à tarde. Então assim, é um dia cansativo, tá, pro adventista, porque o sábado é dedicado completamente para o templo, tá? Escutem o que eu quero dizer. Então, é um dia cansativo, é o dia mais cansativo da semana para quem é adventista. Para quem é adventista e tem cargo. Porque para quem não tem cargo, o sábado é o dia que passa dormindo. Almoça em família, comenta ali a fofoca da igreja e dorme. A tarde inteira, às vezes levanta para ir pro culto jovem ou fica contando a hora para acabar o dia para passear, ir pro shopping, comer. Porque só pode fazer as coisas depois do pôr do sol. E começa no pôr do sol de sexta. Essa é a prática adventista de guarda de sábado, que eu discordo hoje por N fatores que eu vou falar na sequência. Mas o sábado, para quem é adventista, para quem tá envolvido no ministério, é um dia pesado. Quem for adventista, fala pra mim, seja bem honesto. É um dia cansativo. Quem estiver envolvido nos departamentos infantil, música, desbravadores, é difícil, tá? E aí, como que funciona o sábado na Bíblia? O sábado na Bíblia, o conceito do sábado, né? O princípio do sábado é o descanso. O sábado foi feito para o homem, não vice-versa. Então não existe uma adoração ao sábado. Existe o sábado para ajudar o homem a descansar. Descansar das atividades da semana, tá? Isso é muito necessário para descansar corpo, alma e espírito, né? É esse o intuito do sábado. É fazer com que você consiga relaxar das atividades da semana, descansar biologicamente o seu corpo. Não tem problema dormir, mas também dormir o dia inteiro é complicado. Por quê? Porque é um dia de você dedicar à sua família, de você dedicar aos seus amigos, de você dar atenção às coisas que neste mundo deve se dar atenção. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é uma tríade. Você ama a Deus no sábado, né? Então você faz as coisas pensando com o seu espírito elevado. Você ama o teu próximo, que é a tua família, enfim, teus amigos, e a si mesmo. Ou seja, você descansa nesse dia. Você se permite descansar nesse dia, tá? Esse é o princípio que eu creio do sábado bíblico, né? Agora vamos lá. Sábado na Bíblia era uma ordenança para a casa de Judá. E essa ordenança é muito séria. Tudo que é uma ordenança precisa ser feito exatamente como tá. O calendário, ele era o lunisolar, então ele era considerado aí bem diferente do nosso calendário hoje, que é o gregoriano, né? Então o sábado bíblico, ele era guardado completamente diferente. Se a gente fosse guardar o sábado bíblico exatamente igual no nosso calendário hoje, cairia em dias alternados da semana, ninguém consegue trabalhar nesse horário, né? Então guardar o sábado bíblico da ordenança corretamente, impossível. Na verdade, era um calendário que tinha acho que 30 dias, né? O primeiro dia era sempre feriado, era um shabat, mas não era o santo. E aí era o... Tudo bem, apesar de que eles não compravam também e tal, mas era um shabat, né? De 7 em 7 dias, né? Então tinha o primeiro dia, que era o feriado considerado geral, e depois de 7 em 7 dias o sábado de descanso, né? E aí sim, nesse era o sábado mesmo, o shabat. E caía sempre no dia específico, porque o mês tinha 30 dias, então era sempre no mesmo dia, assim, né, do mês, inclusive. Agora não, então não tem como, não tem condições. Então o que a gente faz? A gente guarda o sábado simbólico, que é o Saturday, né? A gente guarda então o sábado simbólico, que é o Saturday, né, do calendário gregoriano. E aí como é que a gente guarda? Fazendo aquilo que eu falei nos últimos stories, que é o quê? Descansando, né, com a família, descansando de todas as suas atividades da semana, que é o que diz o mandamento. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nada, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, teu jumento, nem teu forasteiro, ninguém. Então é um dia para você repousar. E repousar para algumas pessoas significa passear, viajar, ir pra praia, sair com os amigos, né? Tirar das atividades cotidianas e descansar mesmo, ficar na família, assistir um filme, coisas do tipo. E quem frequenta templo pode ir no templo se quiser também, né? Agora, esse é o princípio do sábado. Agora, dizer que é uma ordenança que somos obrigados a fazer isso, não. Até porque é favorável fazer isso. Quem faz isso está se dando bem. Então não é uma coisa assim que é ordenança, como diz lá em Colossenses. Mas é bom para o homem que se faça. Por isso que eu faço a crítica ao método adventista de guardar o sábado, porque o sábado fica um dia pesado.
um dia do não pode, sendo que seria um dia de descanso, né? Você pode ler a Bíblia, você pode fazer devocional, você pode assistir culto na internet, você pode pode fazer o que quiser em relação a você nesse sentido. Você corpo, alma e espírito, como eu falei. E isso é muito positivo. Tanto que eu faço isso no sábado e quando consigo também no domingo. Às vezes fim de domingo assim eu já começo a trabalhar, entendeu? Mas no sábado eu não trabalho, porque isso é positivo pra mim. E eu sinto aquele repouso semanal do corpo, a necessidade mesmo. Porque se você perceber, você trabalha 6 dias, fica cansadíssimo. É trabalho, é faculdade, é estudos, é tudo que são obrigações e preocupações. No sábado não é pra ver esse tipo de preocupação. Você não se preocupa com contas, você não se preocupa com problemas, nada disso, né? Com o que vai comer, beber, nada. Você fica ali completamente na vontade de Deus, já se preocupou nos 6 dias atrás. Esse é o princípio. Vamos lá, o que o texto quer dizer? O texto quer dizer simplesmente que quando o Messias veio, ele não veio para cancelar aquilo que estava sendo ensinado. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. O que significa? As profecias da lei. Então, a lei, o que é a lei? A lei é a vontade revelada de Deus. Existem 2 vontades, a revelada e a vontade secreta. A vontade secreta é a predestinação, é o destino. É algo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, que Ele não revelou e que a gente vai vivendo. E a vontade revelada são os preceitos de Deus, que são os mandamentos, tá? No Antigo Testamento, na época da Antiga Aliança, que são 2 tempos bíblicos, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, que é o que estamos agora, na Antiga Aliança, ela era composta pelos 10 mandamentos e por 613 leis, que eram explicações mais detalhadas e aplicações desses 10 mandamentos. O que significa isso? Naquela época, para você ser salvo, para você fazer a sua expiação de pecados, você precisaria seguir uma lei, né, de tudo, e queimar lá o cordeiro, oferecer lá o cordeiro, né? E, claro, cada tipo de pecado, que nem a Bíblia fala, tem pecados para morte, por exemplo, adultério é apedrejamento. Então, existiam penalidades aplicadas a esses mandamentos, certo? Então, a lei, ela consistia em ordenanças. Ordenanças, o que é ordenança? É uma ordem. Você precisa cumprir exatamente como está ali. Se você não cumprir, alguma coisa acontece. Naquele caso, né, eles não tinham seus pecados perdoados, enfim. E o conceito de salvação era através daquilo. Quando o Messias veio, ele estabeleceu a nova aliança, que era o quê? No sangue dele. Não existia mais queimar sacrifícios, né? E oferecer sacrifícios para perdão dos pecados. Ele era o próprio sacrifício, né? No caso, para perdoar os pecados de muitos, né? Como diz a Bíblia. Então, o que significa dizer que o Messias não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir? Ele veio para cumprir tudo o que estava falando acerca do Evangelho. Então, ele está aí. Agora, como dizem em Colossenses e em Efésios, que eu vou ler para vocês, ele veio para cancelar as ordenanças. Então, ele veio cancelar as ordenanças, como diz lá em Efésios e em Colossenses. Eu vou ler para vocês. Então, a ordenança é a obrigatoriedade de cumprir a lei para ser salvo, para ter os pecados perdoados. Então hoje a gente cumpre a lei por quê? Porque a lei está no nosso coração, porque é uma lei moral, porque é uma coisa boa para nós. A gente não cumpre a lei com o intuito de ser salvo por cumprir a lei. É diferente. Então a lei, ela é um preceito de vida, é a vontade revelada de Deus para você, para que você cumpra, para que você tenha vida em abundância. Agora você não é salvo por cumprir a lei e nem condenado por não cumprir. Então é isso que é o resumo de Colossenses e de Efésios e todas as cartas de Paulo em complemento com as palavras do Messias, tá? Por exemplo, aqui em Efésios 2:15 fala assim, ó: ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si destes 2 grupos uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus. Ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então, essa nova aliança fez essa junção e cancelou, né, os mandamentos e as ordenanças. Cancelou o que? Esse sistema de lei que trazia a salvação, trazia o perdão de pecados. Agora não é mais assim. Como é que você perdoa seu pecado? Não precisa mais matar cordeiro, não precisa mais seguir uma série de recomendações. Simplesmente o Messias, a morte dele, por si só, a fé nele, faz com que você possa chegar ao Pai e pedir perdão pelo seu próprio pecado. Então, é isso. Tá? Agora, por exemplo, Colossenses 2,14 fala assim, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, porque era difícil, né? O pecado faz a gente ser contrário à lei. E atirou do meio de nós, cravando na cruz. Tirou, eliminou. Outras versões vão dizer assim. Olha o 3. Olha no Colossenses 3:11.
Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, basicamente, se você olhar grego e judeu, ele está comparando pessoas que guardavam a lei e que não guardavam, né? O grego gentil. Circunciso e incircunciso, pessoas que se circuncidavam perante a lei, né? Com suas ordenanças, tinha que se circuncidar, e quem não se circuncidou. Bárbaro e cita, escravo e livre, percebe? Então ele está dizendo que Cristo é tudo em todos. Nesse sentido aqui, aquele todos que eu sempre explico para vocês. Todos o quê? Todos os indivíduos? Não, todas as classes de pessoas. Então ele faz essa diferença. Não existe um povo específico sendo salvo. Existem os eleitos, que fazem parte de qualquer um desses povos. Entende? Então pode ser um grego, pode ser um judeu. Não é mais selecionado por um clubinho ali que guarda a ordenança, que faz isso e aquilo. Que Paulo fala no 5. Resumindo, a Bíblia toda é a vontade revelada de Deus para a sua vida. Tudo que está ali, você tem que considerar para viver da forma com que aborda ali. Porém, você tem que respeitar os tempos, você tem que respeitar as condições, você tem que entender que se você começar a ler lá Gênesis, Êxodo, Levítico, e começar a ler ali, você está lendo a Antiga Aliança. Essa Antiga Aliança era para um povo específico, para um momento específico, para um tempo específico. A gente vive no período da Nova Aliança, né? Essa Nova Aliança é o período pós-Messias. Então, o que está dizendo para a gente fazer na Nova Aliança? O que é ordem? O que não é? A ordem da Nova Aliança é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, isso se resume à lei e os profetas, que é o que o Messias disse. Então, o resumo da lei e os profetas é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, ele fala, novo mandamento vos dou, né? Que ameis uns aos outros. E eu vou colocar o texto para vocês aqui.